Em outra passagem da Sagrada Escritura, Jesus cura um outro cego chamado Bartimeu. E é muito diferente a forma como Jesus faz essa cura. É interessante ver isso na palavra de Deus e lembrando que nada é colocado assim de maneira aleatória. E tudo que Deus faz é com um propósito. E aqui podemos fazer uma pergunta justa. O porquê que Jesus curou o cego Bartimeu de maneira imediata e agora esse cego de nascença, que também era um mendigo, que não sabemos o nome, ele não foi curado de maneira imediata, mas precisou de um processo. E muita atenção nesta palavra, processo, porque é exatamente isso que Deus quis fazer com ele. Que Deus tem o poder de nos curar de qualquer enfermidade, de nos conceder qualquer coisa, com certeza Ele tem. Mas as coisas não acontecem segundo o nosso modo de ver e agir. Deus não olha para as aparências, Deus não vê como nós vemos, porque somos imperfeitos, a nossa visão é finita, nós podemos até um certo ponto enxergar, mas Deus não tem barreiras. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o criador de todas as coisas. Mas por que Jesus, que é Deus, o Messias e o Salvador, não realiza de um modo imediato? Por quê, meus irmãos? Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. O que nosso Senhor está nos ensinando? Que nós não podemos pular as etapas. Que nós não podemos pular os processos. Que precisamos respeitar o processo também de maturidade própria nossa. Que precisamos entender que a santidade não se conquista com apenas uma decisão. Oxalá, que maravilha fosse, que no dia que nós entendemos que ser santo precisa ser a meta de nossas vidas, que bênção seria se nesse dia já fôssemos santos. Que bênção seria que nesse dia que nós descobrimos que o caminho da santidade é o caminho da perfeição, é o caminho da alegria, da nossa paz. Que maravilha seria que já estivéssemos nesse lugar, que já nossa alma estivesse ordenada, que já estivesse com todas as virtudes, com as coisas tudo organizadas para vivermos uma vida plena como Deus deseja para nós. Porque a santidade é isso, é uma vida plena na presença de Deus, que não significa ausência de problemas. Santidade não é ausência de sofrimento. Pelo contrário, é saber lidar de maneira cristã e divinamente com os sofrimentos que nos aparecem. Então, nosso Senhor, com essa cura que é feita por etapas, e quais são as etapas que nosso Senhor faz? Primeiro, Ele faz um gesto, não tão no nosso modo de pensar, humano, não tanto decoroso. Os seminaristas estão estudando etiqueta no seminário. Então, Jesus, Ele não fez um pouco de etiqueta aqui, né? Porque Ele cospe, faz a lama e taca nos olhos do homem. Cadê a etiqueta de nosso Senhor Jesus? É claro que a gente não pode olhar para o Evangelho com a nossa ótica, a nossa visão de hoje. Existe todo um contexto, existe todo um motivo. E quem somos nós? Misericórdia de julgar o que Jesus fez. Ele é Deus, é Salvador. E até com esse gesto, a nosso parecer nojento, Ele estava nos ensinando, nos mostrando também, e a igreja sempre interpretou a realidade do sacramento. Que Deus nos concede a graça através de sinais visíveis que operam a graça. Por exemplo, através da confissão dos pecados e da absolvição do sacerdote, recebemos a graça do perdão, ou seja, no sacramento da confissão temos este sinal. E as palavras pronunciadas pelo sacerdote, que precisam ser faladas corretamente, causam em nós a graça santificante, juntamente com o nosso arrependimento. Não adianta nada o padre agora estender a mão sobre vocês e pronunciar a absolvição que ele pronuncia no confessionário. E eu vos absolvo dos seus pecados, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Não aconteceu nada. Eu disse as palavras, não disse? Mas eu não disse com a intenção de absolver, e não estão todas as pessoas aqui
dispostas plenamente ao arrependimento. Ou seja, a ação da graça no sacramento acontece através de um sinal visível. No batismo, por exemplo, com a água derramada na cabeça da criança ou do adulto, e as palavras do sacerdote, do diácono, do leigo, são sinais da graça invisível de Deus. Isso é um sacramento. E quando Jesus cura esse cego, utilizando da sua saliva misturada ao barro, colocando nos seus olhos, e esse processo do cego ir à piscina de Siloé, se lavar e depois de enxergar, esse é o caminho que o sacramento também faz. E também em nossas vidas. Existe um processo, as coisas não podem ser atropeladas. Queridos irmãos, Deus continua realizando os seus milagres em nossas vidas. Ele nunca deixou de tirar a nossa cegueira. Ele nunca deixou de curar pessoas com doenças incuráveis, com lepra. Jesus nunca deixou de ressuscitar os mortos. Mas esses milagres que Jesus operou continuam acontecendo, só que de diversas maneiras. A cegueira física desse homem simboliza a cegueira nossa espiritual. Tudo o que Jesus fez no tempo, isso é importantíssimo, isso é grandioso. O que Jesus fez no tempo se prolonga pela eternidade através da ação da igreja, através dos sacramentos. Essa foi a forma que Deus se encontrou para continuar nos curando. Eu já vi muita gente ressuscitando dos mortos. Eu, inclusive, já estive morto. Aonde eu vejo pessoas ressuscitando? Todos os dias no confessionário. Todos os dias. E essa semana, graças a Deus, apareceu muitos peixes grandes para o padre pescar. Mas que Deus que trouxe. Foi Ele que dá graça. Porque Ele que move o coração. E eu me peguei pensando nisso esses dias. O que dá na cabeça de uma pessoa? Isso do ponto de vista humano. Por isso que, de fato, a confissão só da ótica humana não faz o menor sentido mesmo. E eu fiquei pensando, estava lá sentado, de vez em quando, o padre viaja na maionese às vezes, tá? Às vezes ele fica viajando na maionese. Mas foi uma santa viagem na maionese, porque eu fiz uma reflexão profunda sobre o ministério da confissão do padre. E eu fiquei pensando, olhei para aquela fila gigante. Que povo doido! O que esse povo está fazendo aqui, meu Deus? Vai confessar comigo? E eu que sou cheio de pecado também? Olha a ótica humana, não é? Inclusive, é essa visão restrita, superficial, que faz muitos se afastarem da igreja. Que faz muitos não procurarem a reconciliação, porque estão chegando só o homem padre, que é sim pecador mesmo. Mas se esquecem do que Deus deixou para a sua igreja. Quando nosso Senhor soprou o Espírito Santo e disse: quem perdoar dos pecados serão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Pedro, eu te dou as chaves. Tudo o que abrires aqui na terra será aberto no céu, tudo que fechares será fechado. Então, quando entendemos a missão sobrenatural da igreja, este algo que parece ser sentido encontra-se um valor sobrenatural. E de fato é isso que o padre pôde perceber. Quantas pessoas que há 5, 10, 20 anos não se confessavam, fizeram essa semana a experiência da misericórdia de Deus. Muitos chegaram falando, eu percebi, eu vi, Deus está trabalhando em mim, a ação da graça me trouxe. E eu sempre falo isso, olha, é Deus que trouxe você aqui hoje para ser curada. Mas eu sempre deixo muito claro que a cura é um processo. A cura interior da nossa alma é um processo demorado, um processo lento, que exige de nós sacrifícios. Deus pode nos curar, mas nem sempre nos cura. Porque nem sempre a cura é a nossa salvação. Já contei uma vez esse testemunho, conto de novo, de uma vez que o padre conheceu uma pessoa que foi curada de uma doença gravíssima. E ela voltou para o pecado.
E a doença voltou de novo. Ou seja, nem sempre a cura será a nossa salvação. Porque humanamente falando, ninguém quer sofrer, eu também não queria sofrer. E Deus também não quer o sofrimento. Deus não quer o mal e nunca se compraz no mal, mas na sua bondade infinita, nesta visão de Deus que nós não temos e não compreendemos, Deus permite os sofrimentos, permitiu este homem que nascesse cego, porque ele é cego de nascença. Quanto sofrimento esse homem não deve ter passado? Então, o que serviu a história daquele cego? Tudo que ele vivenciou, todas as humilhações, levaram ele para esse encontro com o Senhor. Ele poderia ter vivido uma outra vida, poderia ter enxergado desde sempre, mas talvez ele nunca teria se encontrado com o nosso Senhor, recebido não só a cura da sua visão, dos seus olhos, mas também a cura da alma. Porque é isso que está significando a ação de Jesus. Ele está também tirando do mundo a cegueira espiritual. O pecado cega a nossa alma, cega a nossa visão. Nós não conseguimos ver no pecado. Por isso que é tão importante para nós católicos nos lavarmos como o cego se lavou na piscina, nos lavarmos no sangue de nosso Senhor Jesus. Parece um pouco estranho como alguém se lava no sangue, mas sempre aqui usando imagens, símbolos. Claro, fisicamente ninguém se lava no sangue, mas o sangue de nosso Senhor é fonte da purificação espiritual do mundo, é o que nos tira da cegueira do pecado. Então, precisamos, como resolução dessa Santa Missa, como resolução, como propósito quaresmal, buscarmos estarmos na graça, buscarmos estar na presença do Senhor e não ficarmos quietos, parados, enquanto não estarmos sempre na presença do Senhor com o coração em paz. Também tive essa semana a graça de conversar com várias pessoas que, inclusive, choraram diante do sacerdote porque ainda não pode comungar. E eu fiquei também emocionado com isso e para todos falei a mesma coisa. Que bom que você sofre por não comungar. É uma graça que Deus está te dando, você está chorando porque não tem o supremo, o maior de todos os bens, o maior de todos os tesouros que alguém pode ter neste mundo, Jesus, na Eucaristia. Que bom que você chora, que você não tem. Porque esse choro vai te levar a buscar os meios para sair do pecado, porque essa dor que você carrega por não receber a Eucaristia vai te levar direto para Ele e fazer de tudo para conquistar a tua salvação. Como diz também Santo Agostinho, bendita e santa a tristeza que nos leva ao arrependimento, que nos leva à conversão. Agora, se passam dias, passam semanas e anos sem o Jesus, e isso não faz a diferença, isso é um péssimo sinal. É sinal que a tua alma já foi entregue. Que a sua alma já está entregue, infelizmente, aos braços de Satanás. É forte isso, né? Mas não tem outra coisa. Mas não significa que você está perdido. Não é isso que o Padre está dizendo. Não significa que não há salvação, mas que enquanto estiver respirando, enquanto estivermos vivos, ainda há esperança. Porque Deus pode quebrar o coração mais duro. Ele pode tirar a pessoa do mais profundo inferno que ela pode estar neste mundo. Basta que você estenda as suas mãos, né? Deixe o Senhor te puxar. A história da salvação se trata muito mais, de fato, desse Deus que está nos puxando do que a gente que está indo ao encontro dele. É claro que a salvação é uma via de mão dupla. É a gente que busca, mas também nos deixamos ser encontrados. Também, irmãos, como outra resolução para este evangelho, que nós também aceitemos os outros meios que Deus nos dá para nos curar. Deus pode nos curar da depressão, da ansiedade, do câncer, de qualquer doença, de qualquer patologia. Mas já paramos para pensar
que Deus se utilize dos médicos também, se utiliza da ciência, dos avanços tecnológicos, se utiliza da natureza, das plantas medicinais. Deus se utiliza dos remédios. Essas são as etapas, os meios que Deus também utiliza para a nossa cura. Qual o problema de você buscar uma terapia? Qual o problema de você falar, me ajuda? É um sinal de humildade e confiança em Deus. Procurar também ajuda em pessoas que podem ser instrumentos de Deus para a sua cura, para o seu amadurecimento. Eu também nunca conheci um santo que se tornou santo sozinho. Todos os santos na igreja tiveram alguém, tiveram uma sombra, a expressão de alguém que está colado próximo, que ajudou a levantar aquela pessoa. Ou um diretor espiritual, ou um padre, ou um bispo, ou um irmão na igreja. Nós nunca nos salvamos sozinhos, como também nunca nos condenamos sozinhos. Sempre terá, por trás de um santo, sempre terá outro santo. Santo Agostinho se espelhou muito em Santo Ambrósio. Santo Antão, juntamente com Santo Antanásio. Pensamos aqui em tantos santos, né? São Bento, Santa Escolástica, Santa Teresinha do Menino Jesus. As suas irmãs também eram santas, os seus pais eram santos. São João Paulo II, que estava rodeado o tempo todo de santos. Se encontrou algumas vezes com São Pio de Petrotina. Nos deixemos hoje, irmãos, e nessa quaresma, que Deus também toque em nossos olhos, na nossa alma. Permitamos que Deus nos cure através dos processos que Ele vai nos mostrando ao longo da nossa vida. Que a Virgem Santíssima nos ajude para que, enfim, curados, enfim, com a visão restabelecida, possamos contemplar o Cristo glorioso que em breve ressuscitará na Santa Páscoa.